No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, imperador da França, formou um grande império na Europa, forçando os países do continente a aceitar as imposições feitas por ele. E é neste contexto que nossa história começa. Portugal estava sendo pressionado por dois países, França e Inglaterra. Se aderisse ao bloqueio continental decretado por Napoleão, a Inglaterra bombardearia Lisboa. Se não aderisse, Napoleão mandaria suas tropas a Portugal. Uma solução para esse problema foi a fuga da família real para o Brasil e navios britânicos. Como a cidade do Rio de Janeiro não estava preparada para receber a corte, foi necessária a criação de uma infraestrutura. A imprensa régia, o jardim botânico, a escola, a criação de bairros. Diante de toda essa confusão na Europa, a fuga para o Brasil ocorreu no dia 29 de novembro de 1807. Não podemos deixar de destacar que a viagem foi ótima. Os navios eram dos melhores. E por isso, ao chegar ao Brasil, com o estado que estava, o Morro de Calota Joaquina estava lá nas alturas e acabou sobrando para Dom João. Esse povo brasileiro não vai nos receber como merecemos? Nossa, que viagem, hein? Acho que vou ficar com minha coluna torta para sempre, sem contar no calor insuportável. Você é um mentiroso, um renedoso. Preferia quedar-me em Portugal, desesperado por Napoleão. Melhor que este viaje de merda. Não bastasse isso, os 6 europeus pressionavam Dom João a voltar a Portugal, para ele não governar de uma colônia. Contrariando a todos, Dom João assina um documento que eleva o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarve. A população brasileira ficou feliz. Mas, como sempre, existem aqueles insatisfeitos. Houve a Revolução Pernambucana, causada pela crise econômica brasileira, mas a população foi cruelmente reprimida. Mas neste período, devido a uma crise econômica de Portugal, os portugueses se revoltam na Revolução do Porto. Exigindo a volta de Dom João, em abril de 1821, ele parte para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro I para governar o Brasil. Um tempo depois, Portugal queria recolonizar o Brasil. E ao chegar aos brasileiros essa notícia, a população não ficou satisfeita, e Dom Pedro I resolveu não entrar na briga. No meio da confusão, Dom Pedro I recebe uma carta de Portugal. E aí, como foi a festa ontem? Uma carta para Vossa Alteza de Portugal. Vossa Alteza, em nome da Corte de Portugal, vem através dessa carta pedir que Vossa Alteza regresse a Portugal e blá blá blá. Como eu voltar a Portugal? Mais pessoas não querem minha permanência. Como eu quero a felicidade geral da nação e o bem de todos, estou pronto para comer isso. Diga a povo. Querido, você não acha que está sendo precipitado demais tomando uma decisão sem pelo menos pensar? Não, tenho plena certeza do que estou fazendo. É assim, tudo bem. Dias depois, Vossa Alteza, uma carta enviada pelas Cortes de Portugal. Vossa Alteza, exigimos seu regresso a Portugal porque, caso contrário, declararemos anuladas todas as medidas que Vossa Alteza por acaso tenha tomado. Respeitosamente, Corte Portuguesa. A partir de hoje, declaro solenemente a independência do Brasil de Portugal.
Mas mesmo com a independência, Dom Pedro I manteve a unidade territorial, a liberdade de comércio, as grandes propriedades e o trabalho escravo. O tempo foi passando e 2 anos depois, Dom Pedro I colocou válida a Constituição. Boa tarde, excelentes. Estamos aqui hoje para discutir sobre a nova Constituição. E aí, Dom Pedro, qual foi a vontade de ouvir? A melhor possível. Mas, Vossa Alteza, qual o motivo dessa reunião? Então, o que os senhores hoje para informar que a Constituição deve ser julgada em todas as províncias? A Vossa Alteza não acha que está abusando muito do poder? Não, eu sou imperador, eu dito as regras. Mas nossas províncias do Nordeste do país não admitimos isso. Declaro formada a Confederação do Equador. Nós não admitiremos esse abuso. Reivindicaremos até o fim nosso direito de expressão. Seus todos, isso será melhor para o país. Após a independência, era necessário criar uma Constituição. A primeira feita, chamada Constituição da Mandioca, não agradou a Dom Pedro, pois excluía os portugueses do direito de voto. Uma nova Constituição foi feita com o voto censitário e o poder moderador, que controlava os outros poderes. A monarquia se mostrava centralizadora e autoritária. Surgiram movimentos, no qual se destaca a Confederação do Equador, onde estados nordestinos se declararam separados do Brasil, mas foram duramente reprimidos. O país atravessava uma crise agravada pela Guerra Cisplatina e o desvio de dinheiro brasileiro feito por Dom Pedro para financiar a luta pela coroa portuguesa, que foi tomada por seu irmão. As insatisfações cresceram, levando Dom Pedro a abdicar do trono em 1831. Deixe que o Brasil, meu filho, vocês cuidem dele. Dom Pedro I, então, deixa seu filho sob a tutela de pessoas que o guiariam até sua maioridade. Foi o governo regencial. Muitas revoltas ocorreram no país, dividindo senadores e deputados autorizados do governo regencial. Afirmavam que as revoltas liberais estimulavam as rivalidades internas da província. Os políticos conservadores defendiam a volta à centralização política do país. Os que eram contra formaram o Partido Liberal. Para tirar os conservadores do poder, os liberais aplicaram o golpe da maioridade, que consistia em fazer com que Dom Pedro II assumisse o governo com 14 anos, o que na verdade era para ser feito com 18 anos. Assim, eles aplicaram o golpe, fazendo com que Dom Pedro II fosse amiguinho deles, para que eles assumissem o governo juntos. Mas, com muitas ilegalidades cometidas pelos liberais, Dom Pedro II optou pelos conservadores. Dom Pedro II cresce e, com 15 anos, assume o poder. E aí, Dom Pedro, que tal Vossa Senhoria assumir agora mesmo com 15 anos de poder? Mas você não acha muito cedo? Pense bem, você já é um homem feito e irá governar por mais tempo. Ok, eu aceito. Passou um certo tempo, onde Dom Pedro II decretou a anistia geral e restabeleceu o Conselho de Estado, buscando a pacificação do país. Com isso, a saúde de Dom Pedro II ficava comprometida e ele recorria a longas viagens para outros países para se tratar. Em uma dessas viagens, sua filha, a princesa Isabel, que o substituíra no Brasil, proporcionou um grande avanço social ao país. Eu, princesa Isabel, juro solenemente obedecer às leis da monarquia e às decisões da coroa, enquanto meu pai, Dom Pedro II, imperador do Brasil, estiver ausente. Bartolomeu, está tudo preparado para a assinatura da Lei Áurea? A Vossa Alteza não acha que está precipitando demais? Claro que não, meu pai já concordou com a decisão. Seja abolida a escravidão. Mas as medidas da monarquia não agradaram muito àqueles que a apoiavam.